Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito do último episódio de Falcão e o Soldado Invernal e também dar a minha opinião a respeito da série como um todo. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Cerca de 60% das pessoas que assistem os vídeos não se inscreveram ainda, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. E entrem lá também no meu Instagram, eu tô tentando bater a marca dos 10 mil seguidores por lá. Então eu vou começar falando a respeito do final dessa primeira temporada, né, possivelmente da primeira, porque eu espero que a gente veja outras temporadas por aí. Eu acho que eles conseguiram concluir de forma muito satisfatória o arco narrativo de todos os personagens, seja o Bucky, seja o Falcão, seja a Sharon Carter, seja inclusive o John Walker. Vários outros personagens tiveram um desfecho muito positivo, mas pra mim o ponto alto do episódio foi justamente o desfecho do Isaiah Bradley. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso mais pro final do vídeo. Em termos de ação, eu acredito que esse episódio melhorou um pouquinho com relação ao resto da temporada. Eu tinha falado no primeiro episódio que a ação tinha sido muito boa. No segundo episódio a gente viu aquela luta, né, em cima do caminhão. Só que nos episódios seguintes a gente viu cenas de ação bem fraquinhas. Nesse último episódio eu não diria que são cenas da mesma qualidade dos filmes da Marvel e etc, mas são cenas muito mais competentes. Em alguns momentos a geografia da cena fica meio confusa, os personagens estão lutando aqui, aí corta para outro ângulo, parece que eles estão em outro lugar completamente diferente, então ainda tem algumas coisas que dá para analisar ali, algumas coisas negativas nas cenas de ação, mas no geral eu diria que foi um episódio muito positivo nesse sentido. E obviamente a grande surpresa do episódio foi a revelação, né, de quem é o mercador do poder, que era justamente a Sharon Carter, como muitas teorias por aí já estavam falando. E dentre os personagens, né, que estão presentes na série, ela era a mais provável justamente porque ela já tinha todas as ligações com Madripoor ali, né, com aquela cidade que lembra aquela cidade dos Piratas do Caribe, né, Tortuga, que os bandidos vão pra lá, tem um clima meio John Wick. Então eu adorei toda essa narrativa, eu espero bastante que a gente volte a ver em futuras temporadas. Mas falando a respeito da Sharon Carter, eu gosto da atriz, né, da Emily Van Camp, mas eu não gostei muito da forma com que a revelação foi feita, aquela conversa dela não foi tão legal assim, e no final ela parecia um vilãozinho de desenho animado falando, olha, agora eu tenho segredos do governo, tenho armas, tenho isso aqui pra vender, então eu não achei a cena pós-crédito muito empolgante. Eu entendi que eles já quiseram fazer uma ligação com uma possível segunda temporada, ou inclusive com uma possível outra série, né, do Disney Plus nesse universo Marvel, mas eu não gostei muito da forma com que a cena foi feita. E pessoal, eu queria dar uma dica bem legal pra vocês. Chegaram algumas camisetas pra mim do site Pele de Cordeiro, é www.peledecordeiro.com.br. Essa camiseta do Arc Reactor, né, do Tony Stark, muito legal. Você vê aqui as plantas, né, do design do Tony Stark. Eu achei uma camiseta sensacional e se enquadra muito bem nesse vídeo, justamente porque a gente tá falando de um produto do universo Marvel e o reator do Tony Stark pode ser considerado ali o começo desse universo Marvel. Então deem uma olhada lá nas camisetas, tem inclusive agasalhos. Vocês vão gostar bastante, o link tá aqui na descrição. E além disso, a gente não viu um retorno do Barão Zemo, a gente viu alguma coisinha ali no final do episódio, mas não foi um retorno triunfal que eu esperava do personagem, que foi tão bem recebido ali nos primeiros episódios que ele aparece. Mas de qualquer forma, esses são os dois pontos minimamente negativos que eu vi com esse episódio, porque todo o resto, na minha opinião, foi sensacional. Eu gostei muito do Bucky ter ido lá falar com o senhorzinho, obviamente que ele ia fazer isso, pelo que a gente já tinha visto nos primeiros episódios, então não foi uma cena que pegou de surpresa, mas ele revelar que matou o filho do cara foi uma cena bastante emocionante, principalmente pro personagem dele, ele deixando o livrinho do Capitão América, né, pra doutora, ele deixando aquele bilhetinho também foi um desfecho perfeito. Pra mim, ele é o protagonista da série, juntamente, obviamente, com o Falcão, mas ele chama, inclusive, mais atenção pelo que ele tá lidando, né, pelas coisas que ele tá lidando depois da morte do Steve Rogers. Depois da morte não, né, depois do que aconteceu no Vingadores Ultimato. E desde a primeira vez que ele apareceu no filme Capitão América e o Soldado Invernal, ele praticamente não tem personalidade, ele tá o tempo todo com aquela máscara, ele aparece muito pouco, a gente já tinha visto o Bucky no primeiro Capitão América, né, ele era um amigo, ele era muito carismático no filme. Depois em Guerra Civil ele tá meio foragido, então essa foi a primeira vez que a gente teve um pouquinho mais de tempo pra conhecer o personagem do Bucky, pra conhecer a personalidade dele, e eu acho que ele brilhou muito nesse sentido. Eu vejo muitas pessoas inclusive pedindo uma indicação do Sebastian Stan para as grandes premiações, mas eu acho que isso não vai acontecer com base no preconceito aí que existe contra produtos
baseados em quadrinhos. E o Sam Wilson, que é o parceiro do Bucky nessa série, eu espero que eles continuem sendo parceiros pelo futuro próximo, pelo menos. Eu esperaria pelo menos umas 4 temporadas dessa série, porque eu acho que a química entre os dois é sensacional e a gente viu isso de novo no final do episódio. Eu acho que a narrativa do Sam Wilson também foi executada de forma perfeita. Talvez o discurso dele pudesse ter sido um pouquinho menor, eu acho que eles exageraram um pouquinho no discurso, mas eu acho que eles conseguiram martelar muito bem a mensagem que a série já estava trazendo desde o primeiro episódio. Ele desiste do escudo, a gente não entende muito bem porquê, mas a gente vai tendo explicações a respeito disso no decorrer da temporada inteira e finalmente no 5º episódio, né, no 6º consequentemente, ele se veste com o traje que ele ganhou de Wakanda e fica igualzinho o traje dos quadrinhos. Eu vou até ver se eu coloco aqui do lado pra vocês verem. Ficou realmente sensacional. Então eu gostei muito do avanço, principalmente quando a gente fala do personagem do Isaiah Bradley. Eu achei o desfecho final sensacional. Quando ele vai no museu do Capitão América e vê que tem uma seção agora destinada a ele, a gente não sabe exatamente o que está escrito naquela coluna. Eu até acho que dá para você ler, se pausar a cena e olhar em detalhes. Eu posso até trazer um vídeo depois com os detalhes da série, mas eu achei a cena sensacional, foi uma cena muito emocionante, principalmente do Isaiah Bradley reconhecendo o que o Sam Wilson fez, indo lá e dando um abraço nele. Como eu disse no episódio anterior, o Sam Wilson ia precisar dar uma certa justificativa pelo fato dele ter se tornado o Capitão América, e ele fez mais ou menos isso com aquele discurso na televisão. Então eu gostei demais do relacionamento entre os dois e eu espero que, se a série continuar, o Isaiah Bradley continue como um personagem. Talvez como um mentor do Sam, talvez dando algumas dicas. Eu acho que é um personagem muito bom. E o Carl Lumbly, que faz o personagem, eu achei um ator sensacional. Eu não conhecia ele, talvez eu até tenha visto ele em alguma coisa, mas eu achei a atuação dele impecável. E outro personagem que teve uma atuação sensacional foi o próprio John Walker. Muitas pessoas odiaram ele no começo, o que é mérito total do ator, porque obviamente era a função narrativa dele no começo, era ser odiado porque ele tá tomando o lugar do Steve Rogers, porque ele não é o Capitão América. Inclusive é o sentimento que os próprios personagens dentro da série têm. Quando o Sam Wilson vê ele na televisão, ele sente um ódio muito forte, a mesma coisa o Bucky. Então a gente, como espectador, tem a mesma sensação que os personagens têm ali dentro, só que nesse último episódio eu acho que ele conseguiu conquistar o público. Pelo menos eu já não tinha considerado aquele ato que ele cometeu uma atrocidade tão grande assim, porque dá pra entender no calor da batalha, com base em tudo que estava acontecendo. Eu inclusive disse aqui no vídeo que o governo americano descartou ele muito rapidamente, e agora a gente tá vendo que ele teve uma escolha. Esse também foi um dos melhores momentos do episódio pra mim. Ele teve a escolha de segurar o caminhão ali ou de ir atrás da garota. Ele decidiu segurar o caminhão para evitar que aquelas pessoas morressem. Então ele teve uma escolha, e mesmo com o soro, dá pra gente ver que ele até faz assim, né? Ele balança a cabeça para tentar reagir contra o soro do super soldado. Ele vai lá e resgata o caminhão. Então a gente vê que existe bondade, a gente vê que ele realmente, né, tem um pouquinho de herói dentro dele, mesmo que o personagem tenha sido feito para ser odiado pelos fãs. E eu acho que o final também foi perfeito, dele se tornando o agente americano. Mais um traje perfeito, se a gente olhar o traje dos quadrinhos, também é exatamente igual ao traje que ele tá usando, né? Praticamente uma roupa do Capitão América, só que inteira preta, somente com aquelas faixas vermelhas no meio. E talvez agora ele não siga nesse caminho heróico, né? Porque ele tá trabalhando junto com a Madame Hydra, então talvez ele não consiga seguir nesse caminho do bem, que a gente viu ele desviando agora no final da temporada. Porque, como vocês viram no final do episódio, a Julia Louis-Dreyfus agora comanda ele ali, né? Ela controla ele quase completamente, então ele vai fazer as coisas que ela mandar. E eu achei estranho porque a Sharon Carter não foi atrás dele, né? Porque ela não foi atrás desse super soldado, sendo que o grande objetivo dela no decorrer da temporada era justamente conseguir super soldados para trabalhar para ela. Eu não sei se ela vai ter alguma ligação, né, com a personagem da Julia Louis-Dreyfus, mas eu achei meio estranho ela não ter ido atrás do John Walker para tentar recrutar ele de alguma forma, sendo que esse, como eu disse, era o grande objetivo dela. E outro ponto alto também pra mim, só que em pequena quantidade, foi o Danny Ramirez como Joaquim Torres, que provavelmente vai vir a se tornar o Falcão numa temporada futura, ou pelo menos vai entrar pro grupo de alguma forma. Talvez ele mantenha uma participação bem coadjuvante como ele teve nessa primeira temporada, mas eu gostaria também de expandir um pouquinho mais o personagem. E como eu falei, pra mim o pior ponto da série continua sendo a Karli Morgenthau, mesmo ela tendo um fim relativamente trágico nesse episódio, que inclusive é o catalisador ali pro Sam Wilson fazer todo aquele discurso. Eu não consegui gostar da personagem no decorrer da série toda. Eu entendo as motivações
motivações dela, eu entendo por que ela fez tudo aquilo, mas eu não gostei, eles jamais se tornaram uma ameaça muito grande. Mesmo nas lutas mano a mano, o Falcão sozinho conseguia enfrentar esses super soldados, então eu achei meio esquisito, né? Parece que eles nerfaram muito os super soldados quando era conveniente. Parece que eles tinham poderes somente para carregar caixas grandes, para carregar coisas mais pesadas, porque na luta mesmo, parece que eles não tinham muita vantagem se a gente considerar as pessoas normais e os super soldados. Mas não foi um ponto extremamente negativo, o desfecho ajudou um pouquinho, eu acho que conseguiu fechar também o arco narrativo da Karli, mesmo que ela não tenha conseguido o que ela queria, mas ela conseguiu de forma indireta, porque o Sam Wilson deu continuidade, né, como ela fala no decorrer do episódio. A gente pode morrer, né, nessa missão porque o nosso ideal já é forte o suficiente. E quem continuou com o ideal dela foi justamente o Sam Wilson. Eu gostei muito dessa parte e, como eu disse, eu acho que o desfecho de todos os personagens foi sensacional. Inclusive no final a gente tem uma cena que lembra os finais ali de Velozes e Furiosos, de todo mundo se encontrando, né, o Bucky, o Sam ali comendo um churrasco, tomando uma cerveja, todo mundo dando risada. Lembrou bastante os finais que a gente vê da família ali, né, do Velozes e Furiosos. O que eu acho que também ajuda a consolidar mais ainda que a gente vai ver uma sequência para essa temporada. E fazendo um comparativo rápido entre WandaVision e entre Falcão e Soldado Invernal, eu diria que eu gostei um pouquinho mais de WandaVision, de assistir WandaVision, só que eu acho que o final de WandaVision foi abaixo do final de Falcão e Soldado Invernal, justamente porque WandaVision, cada episódio era uma novidade muito grande, era muito legal analisar as referências. Eu, né, como gosto muito dessas coisas, já por causa de Rick and Morty, por causa de outras séries que eu gosto de analisar praticamente a exaustão, eu gostei muito de WandaVision porque foi um prato cheio, mas eu concordo que pra uma pessoa que tá assistindo casualmente, eu acho que Falcão e Soldado Invernal é uma série mais legal, é uma série mais divertida, que tem um enredo um pouquinho mais envolvente. Enquanto WandaVision tem muitos segredos no final de cada episódio, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer no episódio seguinte, Falcão e Soldado Invernal é muito mais focado nos personagens, é muito mais focado no arco narrativo de cada um deles, enquanto WandaVision praticamente não tem um arco narrativo, com exceção da Wanda, e mesmo assim a gente tem que levar em consideração o que aconteceu em Vingadores Ultimato, em Vingadores Guerra Infinita, então eu acho que Falcão funciona muito melhor como uma série mais contida. Eu diria que pra mim as duas estão praticamente no mesmo patamar, por esses motivos que eu expliquei, e eu espero realmente uma segunda temporada de Falcão e Soldado Invernal, porque eu adorei praticamente todos os aspectos da série. Se eles conseguirem pegar isso que eles criaram e criar um vilão um pouquinho melhor, eu acho que a série vai funcionar de forma sensacional. Então, pessoal, eu não sei se eu consegui abordar todos os aspectos do episódio, eu acabei de terminar de assistir o episódio, agora eu vou tentar editar de forma rápida porque eu tô indo trabalhar, mas de qualquer forma eu gostaria de saber o que vocês acharam desse último episódio de Falcão e Soldado Invernal e principalmente o que vocês acharam da série como um todo. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.